Eu fiquei com 2 colírios caprichos. Era febre, todo mundo queria, mas eu consegui. Nessa época eu tava começando a fazer figuração em emissoras, então eu tinha vários contatos de quem tava começando também nas emissoras. Dessa vez eu não irei citar nomes, porque mesmo eles não estando mais na mídia hoje em dia, eles têm dinheiro e eu não tenho como pagar um advogado. Mano, todo mundo sabia o que era ser colírio capricho. Toda semana saía a revista, toda semana a lista de garotos muito grande, a maioria era de São Paulo, né? As pessoas realmente compravam revistas, gente. Elas colecionavam revistas e acompanhavam a vida das pessoas através de revistas. Porque não existia esse negócio de Instagram, rede social vizinha, essas coisas. Era tudo através de revista ou comunidade. Eu também tentei ser colírio, mas nessa época eu era uma pessoa totalmente fora do padrão deles. Na época, era 2 estilos que eram muito grandes. O cabelinho jogado de lado, no estilo de Justin Bieber, sabe? Com roupas apertadas. Ou roupas muito largas e estilo skatistas. Era esses 2. Eu não era nenhum nem outro. Então, por isso eu não consegui. E também porque eu era um garoto meio esquisito. Nessa época, eu também fazia figurações em alguns clipes musicais de alguns artistas. E foi uma dessas gravações que eu acabei conhecendo esses 2 colírios caprichos. Tinha alguns outros também, mas eram muito snobs. Então não dava pra poder chegar perto nem pra poder conversar. Mesmo trabalhando todo mundo junto. E esses 2 que eu conheci, eles eram bem legais. Então a gente acabou trocando o MSN pra poder ficar conversando. Porque a gente tava em um cronograma que ia ter muitas gravações juntos. Então a comunicação, naquela época, a gente precisava muito pra poder manter um ambiente legal. Ainda mais que era um monte de jovens. Então pra não ter aquele tipo de rincha, briga. Então ficava todo mundo tentando manter contato. Então eu conversava bastante com esses 2. Ia ter uma gravação aqui em Santos. E que os 2 iriam vir pra poder participar. E eu também estaria lá pra poder trabalhar. E a gente conversava muito já pelo MSN, gente. Então eu estava bem empolgado. Porque estavam muito íntimos. Estavam muito próximos. Então era a única pessoa assim de mídia que eu tinha proximidade. E que eu iria me sentir muito bem ali com eles. Então eu estava muito animado, muito empolgado pra essa gravação. Como ficava pra todas as gravações, gente. Eu amo muito essas coisas de me expor, sabe? Gosto. Ia ser a gravação pra um programa na MTV, na antiga MTV. Eu ia ser backstage, eu ia ficar ajudando por trás. E eles iam ser frontstage. Eles iriam aparecer no programa. Então eu tava todo empolgado, porque eu estava ali pra ajudar eles. Eles me escolheram pra poder ajudar, sabe? Então aí chegou o dia da gravação. Eu acordei muito cedo. Era pra poder estar lá, que era 10 horas da manhã. Eu acordei 5 e pouca da manhã, porque era perto de casa, porque eu estava muito ansioso mesmo pra poder ver eles. E pela gravação, óbvio, porque eu ia ganhar dinheiro. Já acordei, tomei um banho de água gelada, porque senão eu não ia acordar. Tomei um café, né, que a minha mãe tinha feito pra mim. E esperei o carro ir me buscar, que eles mandavam casa. Gente, a emissora, ela mandava carro pra poder buscar a gente se morasse a certos quilômetros da gravação. O carro ia chegar às 9 horas, a gravação era 10 horas. Era muito pertinho de casa, eram uns 20 minutinhos de carro só. E eu fiquei acordado, muito ansioso, e eles não respondiam o MSN. E eu todo eufórico lá. Até que deu 8 e pouca, né? Um deles me respondeu e falou assim: eu já tô descendo a serra, já eu tô chegando aí. Aí o outro respondeu e falou assim: eu já tô aqui, cadê você que não tá aqui? E eu falei: estou esperando o carro vir me buscar. Deu 9 horas exatas, gente. O carro chegou, eu entrei no carro, coloquei minhas coisas no porta-mala e fui pra lá. Chegando lá, entrei no local de gravação, fui guardar minhas coisas no camarim, só que eu encontrei um deles no caminho. Aí ele veio, me abraçou, ele ficou conversando e falou assim: vamos lá tomar café. Só que ele falou: não, vem comigo. Então eu fui com ele, tomei café junto com ele, a gente ficou lá papiando. E eu falei: pera aí rapidinho que só vou guardar as coisas lá no camarim. Ele foi, pegou e colocou no camarim dele. Então eu fui até o camarim com ele. Aí ele foi, me mostrou e falou assim: não, essa aqui vai ser a roupa que a gente vai usar hoje. O que você acha? Tá boa? Vai parecer bem? Tu acha que vai chamar bastante atenção? Tipo, realmente perguntava a minha opinião do que tava ali. Eu tô dando várias dicas, porque quem conhece sabe quem é, eu só não vou citar nomes, porque eu não posso. E ficamos lá no camarim, conversando bastante. Fiquei comendo coisas que ele tinha lá, que ele tinha trazido, né, os salgadinhos. Aí deu a hora dele ir ensaiar. Então eu saí do camarim, aí eu fui e encontrei o outro garoto e ficamos conversando também. Aí ele começou a falar de um menino que ele tava ficando. Foi a primeira parte, assim, que eu vi e falei: ele gosta de menino. Até então era só amizade. Aí ele começou a falar que tava muito triste, porque na noite anterior, o menino que ele estava ficando acabou terminando com ele. E eu não sabia como confortar ele, só que eu tava ali, meu trabalho era ajudar os 2 e alguns outros por trás das câmeras. Então eu tentava fazer alguma coisa. Eu falava: não, cara, vai ficar tudo bem, tá tranquilo, logo tu acha outro macho pra tu, sabe? Dá uma intimidade assim mesmo. Ele veio, me abraçou, colocou a cara aqui e começou a chorar um pouco. E eu fiquei: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer aqui agora com esse garoto muito perto de mim e bonito desse jeito? Gente, tava sem maquiagem, muito bonito. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Me abraçando, me apertando com força, sabe? Eu era muito magrinho. Eu sentia dor quando apertava muito forte.
forte. Ele já era mais fortinho, mais troncosinho, sabe? Aí eu tive que tomar a atitude que tava perto da gravação dele. Já tinha batido na porta pra ele poder se preparar pra gravação, né? Puxei ele aqui, eu falei, para com isso, você tem que trabalhar agora. Pensa em você, seja egoísta, tua carreira. Aí ele foi, limpou a cara, aí pegou um pouco de maquiagem, passou pra disfarçar a olheira, porque ele não tinha dormido direito, né? Eu peguei água pra ele, coloquei água lá, fiz um pouquinho de massagem no ombro dele, perguntei o que ele tava precisando, peguei as coisas e falei, vamos, porque eu tinha que ficar perto do palco com ele. Aí ele veio, segurou meu rosto e me deu um selinho. Aí ele falou, obrigado. Aí eu... Pensei na hora, beijei mais um famoso na minha vida. Mas eu não tive tempo pra ter muita reação. Só falei, vamos. Tipo, ignorei o fato. Aí o meu outro colírio saiu do palco e esse entrou. Só que o desse, eu era a única pessoa que ajudava ele. Então ele entrou. Então eu fiquei lá atrás das câmeras, ele conversando com a Mary Moon, olhando bastante. E eu apontava, quer água? Mas ele não queria. Aí eu fiquei lá esperando a gravação terminar, porque, gente, demora um pouco esse tipo de gravação. Geralmente fica o quê? 15, 20 minutinhos só no ar, ou menos. Mas é quase 3 horas de gravação. Foi uma entrevista do caramba, sabe? Aí eu fiquei lá esperando. Aí acabou a entrevista, aí eu fui conversar com o outro colírio, que era próximo, o camarim do outro. Aí eu levei esse colírio até o camarim dele, deixei ele lá, peguei coisa pra ele comer, que ele estava com fome, e ele ficou deitado mexendo no celular. Eu falei, já volto. Aí eu fui até o outro colírio, minhas coisas estavam lá. E tava começando a ficar frio, e eu precisava me agasalhar. Então eu fui lá, bati na porta, ele tava de boa. Ele falou, entra. Eu falei, vim pegar meu casaco, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Aí a gente começou a conversar, né? Aí ele falou assim, peraí que eu vou tomar um banho. Fiquei pensando, como que ele vai tomar banho se ali não tem chuveiro, né? Aí ele foi, começou a tirar a camisa, tirou a calça, ficou de cueca, e tirou um negocinho de lenço umedecido. E ele começou a passar, né? Pra poder, como fosse tomar banho. Começou a passar, tirou a maquiagem, ele tirou a lente, que ele usava lente. Começou a passar no corpo, tipo, no corpo todo, menos nas partes. Falou, não, é só pra poder tirar um pouco do suor, porque aqui não tem água. E ele ficava agoniado. E ficou lá na minha frente, normal, né? Aí eu sentado, aí ele veio até mim e falou assim, o que você acha? Preciso malhar mais um pouco, sabe? Exibir no corpo. Falou assim, eu sou gostosão, sou macho alfa. Essas coisas. E eu falei, eu que queria ter esse corpo, né? Porque era peito definidinho, era um braço, tinha bolinha, sabe? Tinha o começo de gominhos. Pra mim é um corpo muito, muito bonito. Aí ele falou, tu gostou mesmo? Sério? Aí eu falei, gostei. Aí ele, Iruki, não é por nada não, mas você é gay? Eu virei e falei, eu sou. Aí ele, bem que eu te confiei. Aí eu perguntei, e você é? Ele respondeu assim, às vezes eu fico com, às vezes não fico, depende muito. Aí eu, tá. Aí ele foi, começou a botar roupa. Eu falei, eu vou voltar lá pro trabalho. Aí ele, tá bom, demorou, depois passa aqui. Fui e voltei pro outro camarim com umas outras pessoas. Saí das outras pessoas e voltei pro outro colírio. O bichinho tava chorando muito ainda, porque tinha conversado de novo com o garoto, e o garoto falou realmente que não queria mais nada com ele. Então, tipo, ele tava chorando muito mesmo. Tinha acabado a gravação, só que ele tinha que esperar a hora pro carro levar ele embora, que ia ser 10 horas da noite. Então eu tinha que ficar lá o dia todo. Tava perto da hora do almoço, todo mundo parava de gravar. Era umas 4 horas da tarde e ficava parado até umas 5 horas, 6 horas. Eu falei assim, vamos no shopping, vamos descontrair. Aí eu levei ele no Praia Mar, o shopping que tem em Santos. A gente ficou andando por lá, ele acabou comendo. A gente entrou na Saraiva, ele me deu um livro de presente. E ficamos conversando, sabe? Ele parou, tirou algumas fotos, que ele era bem famosinho. Eu parecia um cabo de carga, carregando as coisas que ele tava comprando. Mas de boa, tava recebendo pra isso. Aí ele falou assim, não quero mais ficar na rua, vamos voltar. Aí a gente foi e voltou. Aí eu sentei no sofazinho que tinha lá. Ele foi e sentou no sofazinho. Aí ele deitou e colocou a cabeça no meu colo. E ele começou a falar da vida dele. Ele começou a falar como ele começou com isso. Aí ele pegou minha mão, colocou na cabeça dele pra poder ficar fazendo cafuné. Tá bem amizade mesmo. Até que ele virou pra mim e falou assim, eu posso te beijar? Eu virei e falei, mas por que você quer beijar se você gosta de uma pessoa? Ele falou assim, não, eu só quero beijar pra poder esquecer. Eu falei, então tá bom, é só um beijo. Então a gente ficou se beijando ali no camarim por um bom tempo, gente. A gente ficou se beijando ali, não teve nada demais a não ser beijo. Era beijo, abraço, eu deitei com ele no sofá, sabe? Coisinha bem fofa, real. 8 horas da noite eles começavam a liberar os carros pra levar. Aí deu a 8 horas, ele foi o primeiro a ir embora. Aí foi, se pediu, deu um beijo e ele foi embora. Aí eu fui ficar com o outro, lá que minhas coisas estavam lá também. Ele ainda estava sem camisa. Aí eu fui, bati na porta, entrei. Aí ele, pode ter que você não ia voltar nunca mais, tava querendo falar contigo. Aí o que aconteceu? Senta aqui. Aí eu fui e sentei do lado dele. Ele tava vendo no celular revistas de mulher daquele jeito. Aí falou, o que você acha? Aí eu, não gosto, não tenho o que opinar. Aí ele, mas é gata, não é? Aí eu, é bonita, muito bonita. E ele começou a pegar lá. Tava bem marcado. Aí ele foi e falou assim, quer pegar? Eu peguei, óbvio, né? Fui lá e peguei, óbvio, sem pensar 2 vezes. E foi onde eu beijei o outro. Ele acabou me beijando. Não vou entrar muito em detalhes, porque aí foi um pouquinho mais pesado. Comecei a beijar ele, teve mãos. Ficamos ali nesse camarim umas meia hora. Até da hora de ir pro outro. Aí da hora de ir pro outro camarim eu saí, né? Falei com ele, tipo, depois eu volto. Aí eu fui pro outro camarim de outras pessoas, não era nem de um nem de outro. E fiquei lá fazendo as coisas. Depois voltei, já era 10 horas da noite, pra poder me despedir dele, tava perto da hora dele ir embora. Só que eu cheguei lá e ele já tinha ido embora. E eu não tava conseguindo mexer no celular pra olhar os aplicativos. E eu peguei minha mochila, né? Que tava perto da hora de eu ir embora também, que 10 horas é o da produção. E fui embora. Chegando em casa, tinha a mensagem do primeiro, falando obrigado por tudo, que espera não ter incomodado. A gente se viu várias vezes depois. Vários eventos que ele foi, ele me chamou.
sabe? Conheci muita gente através dele. E esse outro da revista, ele nunca mais falou comigo. Tanto faz, né? Fazer o quê? Se ele quis assim, é consequência dele. E vocês já ficaram com alguém da mídia? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.